Paulo chegou a dizer que um cristão, para orar, tem que orar com as mãos levantadas. Você ora com as mãos levantadas? Levantai as mãos! Eu quero que vocês orem em todos os lugares com as mãos levantadas. Mãos santas, mãos limpas, sem contenda, divisão, litígio, briga. Estão brigando na justiça. Crente com crente, católico com católico, protestante com protestante, pentecostal com pentecostal, deuteropentecostal com deuteropentecostal, neopentecostal com neopentecostal. Quando não briga, católico com neopentecostal, neopentecostal com protestante, protestante com pentecostal, dá uma guerra. Como é que vai levantar a mão? É o que Paulo disse em Efésios: seus joelhos só deve dobrar ele diante de Deus Pai, aí num quarto secreto fechado para orar. E não adianta parolar muito. Quando for orar, não use de vãs repetição, né? Porque Deus é a fonte da inteligência, né? Negócio de repeteco. Vai orar, tem que usar a inteligência, disse Yehoshua, né? Cuidado para não ter vãs palavras, vãs repetições. E você está começando com um ser que te conhece por dentro e por fora. Ele sabe qual o grau do seu caráter, conhece a sua personalidade, seu comportamento. Paulo chegou a dizer que um cristão, para orar, tem que orar com as mãos levantadas. Você ora com as mãos levantadas? Levantai as mãos! Eu quero que vocês orem em todos os lugares com as mãos levantadas. Mãos santas, mãos limpas, sem contenda, divisão, litígio, briga. Estão brigando na justiça. Crente com crente, católico com católico, protestante com protestante, pentecostal com pentecostal, deuteropentecostal com deuteropentecostal, neopentecostal com neopentecostal. Quando não briga, católico com neopentecostal, neopentecostal com protestante, protestante com pentecostal, dá uma guerra. Como é que vai levantar a mão? Dentro de igreja. Eu fiz uma anotação aqui, me veio no meu pensamento, né? Estava sentado ali, me veio no meu pensamento e eu escrevi, né? Se é um pensamento de Deus, eu não sei, você julgue se esse pensamento que veio na minha mente é de Deus ou não. Qual o pensamento? Eu escrevi aqui: o que começou no cenáculo, lá no dia de Pentecostes, com menos de 120 almas, aquilo ali era um movimento de Deus original. E nunca houve divisão. Maria estava lá, os 12 apóstolos, incluindo Matias, estava lá, a obra do cenáculo. Quem poderia me dizer que a Assembleia de Deus é a obra do cenáculo? É a repetição do cenáculo. Mais dividida do que nunca. Madureira, missão, certo? Quem poderia me dizer que a Batista é a obra do cenáculo? Tradicional, avivada, renovada. Quem poderia me dizer que a presbiteriana ou a Igreja Universal é a obra do cenáculo? Ela já dividiu. De onde saiu o Valdomiro? Da Igreja Mundial. De onde saiu o R.R. Soares? Tudo saiu da Universal. Aquela obra do cenáculo de Atos 2, nunca houve divisão. Mesmo Paulo, Shaul de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, pregando o evangelho para as nações dos gentios, da incircuncisão, diferente do evangelho de Pedro, de Tiago, de João, dos notórios, as 3 colunas da igreja de Jerusalém. Mesmo Paulo, você chegou ali e foi dado a mão de fellowship, colaboração, de companheirismo. Ou seja, a obra do cenáculo era a obra original do Espírito Santo. Ninguém ia na justiça contra o outro, ninguém levava litígio, problema, para pagão resolver, juízes pagão resolver. Aliás, não tinha problema um com o outro, tinha uma diferençazinha de impressões, como, por exemplo, Pedro estava comendo
na mesa, refeição com os circuncissos, quando ouviu que os da parte de Tiago da circuncisão estava chegando, ele levantou e não quis mais comer com gente. Quando os da circuncisão não viram, você estava junto, agora chegou, você agora se separou, você é judeu ou você é gentil, defina-se, rocha. A rocha é Yehoshua, fragmento da rocha, né? De Pedro era um fragmento da rocha, defina-se. Está lá em Gálatas lá. Não! Paulo não foi autorizado por Tiago, João e Pedro para pregar, não. Paulo já estava pregando. Ele vai subir a Jerusalém 14 anos. Né? Você tira 3 anos do deserto da Arábia, então já estava pregando 11 anos e não havia problema. Era diferente, porque não havia circuncisão, não havia dízimo. Não tinha que obedecer as mitzvot, 603 mandamentos, porque Yehoshua era judeu, a salvação vem dos judeus, ele era judeu. João 4, né? O nome cristão aparece lá em Atos 15, em Antioquia. Então todo o ministério de Yehoshua, até o capítulo 15, pelo menos os hebreus, era judeu. Aí Paulo está pregando para as nações, um evangelho diferente do evangelho de Pedro, ou de Yehoshua, que Yehoshua mandou pagar dízimo de endro, cominho e hortelã. Disse que no caso de prostituição e infidelidade podia haver um segundo casamento, mas Paulo não libera isso não. E também não manda pagar dízimo de endro, cominho e hortelã, e nem circuncidar. Não vê que é 2 evangelhos? Embora depois Pedro disse que até Pedro aceitou o nome cristão, né? Ninguém sofre como ladrão, mas sofre como cristão. Foi um nome que pegou, né? Então, eu não vejo as igrejas de hoje como obra do cenáculo, e também não tem como acabar com as divisões das igrejas. As autoridades, os governos estão de olho nas igrejas, os falsos profetas, que incentiva, impulsiona as multidões. Esse problema aqui em Brasília, dia 8, esse quebra-quebra aí, isso aí foi falsos profetas. Falsos profetas bolsonaristas. Que estimulou isso aí. Profetas evangélicos, profetisas, com falsas revelações. Fez o gado fazer o que o gado fez. Eu estou dizendo, as autoridades estão de olho, né? Não tem como resolver unir as igrejas, porque cada igreja tem seu registro, inscrição estadual, CGC, é uma empresa, não é unir a empresa da Igreja Universal com a empresa da Igreja Mundial, a loja, o negócio. Não dá. Elas têm seus direitos no papel, no registro. Isso aí não é obra de Deus, igreja nenhuma aí é obra de Deus. Eu preguei aqui, acho que ontem, né? Estamos na era de Laodiceia. 6 eras da igreja, Éfeso, com Paulo e outros. Esmina com Irineu e outros. Pérgamo com Martim e outros. Tiatira, a 4ª era. Francisco de Assis morreu 60 anos antes do mensageiro, o 4º anjo, nascer. E lá ainda tinha Pedro Valdo, Patrício, né? Vários mensageiros naqueles quase 1000 anos de era de Tiatira. Então, o mensageiro é Columba, o 4º anjo. Mas já havia mensageiro dentro da era. Dentro da era, 60 anos antes do principal mensageiro nascer, o 4º anjo, Francisco morreu, né? Então uma era pode ter vários mensageiros. O Mambrano sempre avisou que o mensageiro mesmo, ele vem no final da era. E o Mambrano morreu há 57 anos. Então ele não veio no começo da era, 1906, a era de Laodiceia. Ele veio no meio da era. Mas ele avisou, o mensageiro mesmo veio no final da era. Ele não quis nem colocar nome nessa 7ª era aí. Eu não sei o que você vai pensar.
E se você me perguntar se eu sou profeta, eu vou te responder que não sou. Eu sou só um pregadorzinho. Não passo de um pregadorzinho. Sei que eu estou aí dentro de Efésios 4:11. Porque senão eu não estaria pregando aqui agora. E para pregar tem que ser um Efésios 4:11. Não é fazer uma confusão com as escrituras, com os pontos de Paulo, com a Bíblia, vai misturar Mitsuvá com doutrina de Paulo e cada coisa no seu devido lugar. Eu sei que eu estou aí dentro, mas você é apóstolo? Eu não sei. Você é profeta? Nabi de Efésios 4:11? Eu não sei. Você é evangelista? Eu gosto de evangelizar, eu gosto. Você é evangelista de Efésios 4:11? Não sei. Você é um pastor? André Luiz, de Efésios 4:11? Não sei. Já fui pastor. Pelo tabernáculo, né? Quase 14 anos. E não adulterei. E não tirei a virgindade de nenhuma moça da igreja. Igual muitos que dizem que é pastor. E tira as virgindades das moças. Pastor do inferno. Pastor do diabo. Pastor do Satã. Do Satanás. Esses homens. Você é doutor? Também não sei. Alguma coisa sou, senão não estaria pregando aqui nesta hora. Não haverá união nas igrejas. Vai haver uma união forçada, sob pena de morte, decapitação, aí sim. Na pena de morte, no ecumenismo, quando a besta vier, ou une ou morre. Aí nesse caso vai haver. Mas estou aqui para dizer nesta hora que as igrejas não é obra, igreja católica, protestante, judaísmo, igreja pentecostal, evangélica, deuteropentecostal, neopentecostalismo não é obra do cenáculo, de Atos 2. É obra dos homens, né? Sei que Deus levantou homens como Francisco de Assis, Pedro Valdo, aí vem Valdense, franciscano, levantou Patrício, Lutero, depois da morte de Lutero, depois do movimento, veio os luteranos, levantou Calvino, depois da morte de Calvino, veio os calvinistas. Isso é tudo movimento de Satanás. Quando vira calvinismo, luteranismo, franciscano. Agora, quando os homens estavam vivos, aí era o movimento de Deus. O movimento de Deus era quando esses homens estavam vivos. Porque cada homem desse aí foi pai de um movimento. Mesmo John Wycliffe, John Hus, Zwinglio, Kent, Spurgeon, William Carey, Hudson Taylor, Charles Finney, William Button, William Branham. Embora eu vou chamar os seguidores de irmão Branham de crentes em William Branham. Eu também sou um crente em William Branham, mas eu sou um crente em Calvino. Eu sou um crente em Lutero, eu sou um crente em Paulo. Para mim, tudo era homem de Deus, mas há os 7 homens principais, né? Paulo em Éfeso, Irineu em Esmina, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes, Filadélfia, Wesley e Laodiceia, William Branham. A era não acabou. 7 eras foram reveladas por William Branham. Ninguém vai pregar 7 eras da igreja melhor do que William Branham. 7 selos foram revelados por William Branham. Ninguém vai pregar 7 selos melhor do que William Branham. 70 semanas de Daniel foram reveladas por William Branham. Só falta 3 anos e meio. O Mashiach e o Yoshua pregou 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. O que falta é Apocalipse 11. Os 2 profetas pregaram 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Não resta 7 anos. Você vai ser enganado por dispensacionalista. Você é dispensacionalista? Só porque William Branham era. Paulo também era. Eu sou dispensacionalista.